Solenidade da Epifania do Senhor, homilia do Papa João Paulo II e ordenação episcopal de Dom Franciszek. Levanta-te, Jerusalém, porque chegou a tua luz e brilha sobre ti a glória do Senhor, exclamou o profeta Isaías no século VIII a.C., e nós ouvimos as suas palavras hoje no século XX depois de Cristo e admiramos a grande luz que deriva desta palavra. Isaías dirige-se no decorrer dos séculos a Jerusalém, que devia tornar-se a cidade do grande ungido do Messias. As nações caminharão à tua luz e os reis ao esplendor da tua aurora. Os teus filhos vão chegar de longe, as tuas filhas são trazidas nos braços. Invadir-te-á uma multidão de camelos, de dromedários e Mandiã e de Efá. Virão todos os de Sabá, hão de trazer ouro e incenso e proclamarão as glórias do Senhor. Temos diante dos olhos esses três, assim diz a tradição, 3 reis magos que vêm de longe, peregrinos em camelos, e trazem consigo não só ouro e incenso, mas também mirra. Estes os presentes simbólicos com que foram ao encontro do Messias, que era esperado mesmo além das fronteiras de Israel. Não nos admiremos, portanto, se, neste seu diálogo profético com Jerusalém, prolongado através dos séculos, Isaías diz a certa altura: palpitará e dilatará-se-á o teu coração. Fala a cidade como se fosse um homem vivo. Palpitará e dilatará-se-á o teu coração. Na noite de Natal, encontrando-me com todos os que participavam na liturgia eucarística da meia-noite aqui nesta basílica, pedi a todos que estivessem com o pensamento e o coração mais lá que aqui, mais em Belém, no lugar do nascimento que Cristo, naquela gruta estábulo em que o Verbo se fez carne. E hoje peço-vos o mesmo, porque lá, exatamente lá, naquele lugar ao sul de Jerusalém, chegaram vindos do Oriente aqueles estranhos peregrinos, os reis magos, atravessaram Jerusalém. Guiava-os uma estrela misteriosa, a estrela, luz exterior, que se deslocava no firmamento. Mais ainda, porém, os conduzia a fé, luz interior. Chegaram, não os admirou aquilo que encontraram, nem a pobreza, nem o estábulo, nem estar o menino numa manjedoura. Chegaram e, prostrando-se, adoraram-no. Depois, abriram os cofres e ofereceram de presente ao menino Jesus ouro e incenso, dos quais exatamente fala Isaías, mas ofereceram-lhe também mirra, e depois de fazerem tudo isso, regressaram à sua terra. Devido a esta peregrinação a Belém, os reis magos do Oriente tornaram-se o início e o símbolo de todos aqueles que, por meio da fé, chegaram a Jesus. O menino, envolto em panos e deitado numa manjedoura, o Salvador pregado na cruz, aquele que, crucificado sob Pôncio Pilatos, descido da cruz e sepultado no túmulo aos pés do Calvário, ressuscitou ao 3º dia. Precisamente esses homens, os reis magos, 3, segundo pretende a tradição, vindos do Oriente, tornaram-se o início e a prefiguração de todos os que, de além fronteiras do povo eleito da antiga aliança, vão chegando sempre a Cristo mediante a fé. Palpitará e dilatar-se-á o coração, diz Isaías a Jerusalém. De fato, era necessário dilatar o coração do povo de Deus para caberem nele os novos homens, os novos povos. Precisamente, esta exclamação do profeta é a palavra-chave da Epifania. Era necessário dilatar continuamente o coração da igreja, quando iam entrando pela continuamente novos homens, quando,
seguindo as pisadas dos pastores e dos reis magos, chegavam sempre do Oriente a Belém novas gentes. Também agora é preciso dilatar-se sempre este coração, à medida dos homens e dos povos, à medida das épocas e dos... A Epifania é a festa da vitalidade da Igreja. A Igreja vive a consciência que tem da missão recebida de Deus e que é desempenhada por seu intermédio. O Concílio Vaticano II ajudou a darmos-nos conta de ser a missão, o nome próprio da Igreja e, em certo sentido, constituir a definição nela. A Igreja torna-se ela mesma quando cumpre a sua missão. A Igreja é ela mesma quando os homens, como os pastores e os reis magos do Oriente, chegam a Jesus Cristo por meio da fé. Quando em Cristo, o homem, e por Cristo, encontram a Deus. A Epifania é, portanto, a grande festa da fé. Participam nesta festa tanto os que já chegaram à fé, como aqueles que se encontram a caminho para chegar a ela. Participam agradecendo o dom da fé, assim como os reis magos, cheios de gratidão, se ajoelharam diante do menino. Nesta festividade participa a Igreja, que se torna, de ano para ano, mais consciente da grandeza da sua missão. A quantos homens é preciso ainda levar a fé? Quantos homens é preciso reconquistar para a fé que eles perderam? E por vezes isto é mais difícil que a primeira conversão à fé. Mas a Igreja, consciente daquele grande dom, do dom da encarnação de Deus, não pode parar nunca, não pode nunca cansar-se. Continuamente deve procurar o acesso a Belém para todos os homens e para todas as épocas. A Epifania é a festa e o desafio lançado por Deus. Neste dia solene vieram a Roma os representantes da população e da Arquidiocese de Cracóvia para trazerem um presente a Jesus Menino, dom que se exprime na ordenação episcopal do novo arcebispo de Cracóvia. É dom da fé, dom do amor e da esperança. Permite que lhes falem na linguagem materna. Todos nós, naturais da Polônia, aqui reunidos, filhos da Igreja de Cristo, que há 1000 anos inseriu as suas raízes nas novas almas, também hoje participamos da festa da Epifania. As circunstâncias não são habituais. Viemos a Roma, encontramos-nos na Basílica de São Pedro. Pela primeira vez na história da Igreja, o Papa, filho da nação polaca, celebra a Eucaristia e procede à consagração episcopal do seu sucessor de Cracóvia, Sé, de Santo Stanislau. Tudo isto se passa no início de 1979, 900 anos após o martírio de Santo Stanislau, que no princípio do milênio proclamava aos nossos antepassados Cristo nascido em Belém, crucificado sob Pôncio Pilatos, ressuscitado. Com a palavra desta pregação, com a força do Evangelho, levou-os à fé, como fizeram e estão fazendo hoje os bispos e os sacerdotes na nossa terra natal. Penso, caros irmãos e irmãs, meus caríssimos compatriotas, penso, caríssimos irmãos bispos e sacerdotes, que a nossa odierna presença aqui é um ato de especial agradecimento pela fé, que iluminou todos estes séculos da nossa história e não deixa de iluminar os nossos tempos, em que deve especialmente levar à maturação a responsabilidade por ela tomada. É ato de agradecimento pelo grande dom de Deus encarnado, pela Epifania. Por meio deste agradecimento, deve chegar à maturação um novo fruto deste dom, desta Epifania. Deve amadurecer nas almas das gerações que nascem, que virão depois de nós. Deve amadurecer por meio do serviço de cada um de nós, por meio do teu mistério, Francisco, novo metropolita de Cracóvia. Repitamos então juntamente com o profeta Isaías: levanta-te, Jerusalém. Brilha sobre ti a glória do Senhor, as nações caminharão a tua luz. Levanta-te, palpitará e dilatar-se-á o coração. Levanta-te, Jerusalém, palpitará e dilatar-se-á o coração.
recolhidos em companhia daqueles que vieram do Oriente, dos Reis Magos, admiráveis testemunhas da fé em Deus encarnado, lá, junto da manjedoura de Belém, aonde nos dirigimos com o pensamento e o coração, encontramo-nos de novo cá nesta basílica. Aqui, de modo especial, se cumpriu através dos séculos a profecia de Isaías. Daqui se difundiu a luz da fé por tantos homens e tantos povos. De cá, através de Pedro e da sua santa sé, entrou e entra sempre uma multidão inumerável nesta grande comunidade do povo de Deus, união da nova aliança, nos tabernáculos da Nova Jerusalém. E hoje, que pode desejar mais o sucessor de Pedro a esta basílica, a esta sua nova cátedra, senão que ela sirva de epifania, e que ela e por ela os homens de todos os tempos e de nosso tempo, os homens provenientes do Oriente, do Ocidente, Norte e do Sul, consigam chegar a Belém, chegar a Cristo mediante a fé. Então, portanto, mais uma vez tomo de empréstimo as palavras de Isaías para formular os votos Urbi et Orbi e dizer: levanta-te, palpitará e dilar-te-á-se-á o teu coração. Levanta-te e semeia a força da sua fé. Cristo te ilumine e continuamente caminhe a esta luz os homens e os povos. Amém.